Por que eu faço isso? Por quê? Por quê? Medo do amor? Dos relacionamentos? Nenhum romance nunca doeu assim. São os poços? Eu sou uma rata de necrotério? Esse é o meu buraco de rato? Talvez meu túmulo? O que você acabou de ouvir é o relato da nossa protagonista de hoje, em uma entrevista chocante que ela deu para o Apocalipse Culture de 1987. Nosso papo é sobre algo que mexe lá nas profundezas da mente humana e olha, não vai faltar surpresa e reflexão por aqui. Vamos conhecer a história de Karen Greenlee, uma personagem que, vamos dizer assim, conquistou um lugar bem único. Olá, gente linda desse lado aí! Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao Investigamente. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum caso aqui do canal, viu? Deixa também aquele like e um comentário, pode ser um emoji, porque isso ajuda muito em nosso trabalho. E se puder, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que, assim como a gente, também gosta de casos chocantes, bizarros e estranhos. Agora sim, sem mais lenga-lenga, bora pra história. Mas antes da gente mergulhar no caso da Karen Greenlee, vamos entender o que está por trás do comportamento dela. Na psicologia, ele é visto como um desvio raro, que envolve uma obsessão que foge muito do comum. É algo muito específico, com poucos casos registrados, mas que carrega um peso psicológico enorme para quem vive isso e para quem escuta essas histórias. Pessoas com essa obsessão muitas vezes desenvolvem esses comportamentos a partir de uma combinação de traumas e dificuldade de formar vínculos saudáveis. É uma forma bem particular de lidar com carências emocionais e até com um certo tipo de medo de perda, sabe? Esse tipo de comportamento também é visto como uma maneira de preservar um ideal de alguém, só que de uma forma bem diferente e, para muita gente, perturbadora. A Karen não foi a única a ter atitudes que desafiam a nossa compreensão. Já tivemos figuras como Carl Tanzler e Ed Gein que levaram suas obsessões a níveis extremos, e é aqui que as histórias deles e da Karen começam a se cruzar. Eu vou falar um pouquinho sobre eles para vocês entenderem. Carl Tanzler tinha uma obsessão fortíssima por uma jovem chamada Helena, e quando ela faleceu, ele chegou ao ponto de manter o corpo dela em sua casa, tratando ela como se ela ainda estivesse viva por nada mais, nada menos que 7 anos. Ele acreditava num amor que só existia para ele mesmo. O Ed Gein, tenho certeza que muita gente aí conhece, já ouviu falar, ele inspirou filmes de terror com seu comportamento extremo. Usava partes de corpos como objetos e até como roupas. A história dele é bem pesada e traz à tona questões sobre a ligação entre traumas e comportamentos obsessivos. Mas o que será que leva uma pessoa a ultrapassar esses limites? Será que isso é só uma questão de saúde mental ou tem algo mais sombrio aí? Me conta a sua opinião aqui nos comentários. Agora que a gente já deu uma passada nos comportamentos mais extremos, bora conhecer a história de Karen Greenlee e entender quem ela era antes de virar essa figura tão controversa. Ela era uma jovem aparentemente normal, sem histórico criminal, que trabalhava como assistente numa funerária, era casada, mas estava recém-separada. Recentemente começaram a perceber um fascínio diferente dela pelo sombrio, pelo místico, algo que só mais tarde foi se tornando suspeito. Bom, mas o que a Karen fez para poder entrar para a história? Em 1979, Karen roubou um carro funerário que estava levando o corpo de um homem. Dizem que na hora que ela viu a família do falecido, ela sem mais nem menos fez um giro com o carro e saiu dirigindo para longe. Dias depois, encontraram ela bem longe dali num estado deprimido e deplorável. Ela tomou cerca de 20 comprimidos de paracetamol e codeína, com o propósito de tirar a sua vida. Pelo menos era o que parecia. Uma lavagem estomacal foi feita a tempo e ela acabou sobrevivendo. Durante os dias que ficou com o corpo, ela fez sexo com ele. E um detalhe perturbador, ele estava morto há 1 semana. Ela deixou uma carta de 4 páginas onde admitia ter uma relação obsessiva e chamava isso de vício, pois havia ficado com mais de 20 corpos durante sua vida. Ela lamenta pelo fato de ter sido amaldiçoada com desejos não naturais por se interessar sexualmente por cadáveres e confessou também não saber quais os motivos que a levaram a sentir esse tipo de atração bizarra. O título da carta era Eu Sou uma Rata de Necrotério, e era assim que ela se intitulava.
falou sobre os seus sentimentos confusos e de alguma forma descreveu tudo como uma forma de amor. Ali a mente dela tentou justificar o que muitos considerariam injustificável. Ela foi examinada após esse ocorrido por um psiquiatra chamado Rui Sampaio, e ele declarou que a provável origem da motivação para cometer esses atos tenebrosos era vindo de um trauma, provavelmente trauma de infância. O pai de Karen informa então que a garota, quando tinha 8 anos, sofreu um abuso e aos 14 ela sofreu outro, vindo de um professor dela. Na mente tortuosa da Karen, fazer sexo com o cadáver era uma certeza de que ela não seria rejeitada, visto que morto não fala, não se mexe e muito menos reclama. A descoberta da carta e as ações de Karen causaram um choque geral e levantaram aquela pergunta: como a lei lida com algo tão fora do comum? Bom, o nosso caso aconteceu na Califórnia e, como eu disse anteriormente, em 1979. E nessa época, o ato que Karen cometeu não era ilegal. Ela foi processada só por roubar o carro e atrapalhar o funeral, o que resultou numa multa e alguns dias de prisão. E para quem aí ficou curioso, a multa foi de $255 e ela ficou apenas 11 dias presa. Depois disso, veio a ordem de terapia obrigatória, que ela mesma disse que ajudou muito. A família do falecido, ou seja, do corpo que ela sequestrou, processou Karen e o Memorial Lawn Mortuário, que era a funerária que ela trabalhava, resultando num acordo de $117 mil. Com o passar do tempo, psicólogos e especialistas tentaram entender o que leva alguém a desenvolver uma obsessão como a de Karen. Para muitos especialistas, comportamentos como o dela surgem como uma espécie de fuga, uma forma de controle ou até um apego a algo que parece seguro. Em casos como o da Karen, existem traços de traumas antigos e uma necessidade de conexão que acaba se transformando em algo incomum e desafiador de entender, sabe? Bom, essas histórias que a gente contou aqui mostram o quanto a mente humana é capaz de se perder em realidades e obsessões paralelas. A linha entre o certo e o errado pode se borrar completamente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui para mim a opinião de vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo aqui do Investigamente. Compartilha com alguém que curte também esse tipo de caso, esse tipo de vídeo. E um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.